Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Maria Francina Atelier. Na aula passada, a última aula que eu postei aqui para vocês, nós fizemos uma bolsa lindíssima, uma bolsa sacola, que foi essa aqui, ó. Uma bolsa assim para usar no dia a dia, para levar para praia. Então vocês podem fazer misturas de estampas e ela é fácil de fazer. Então vocês vão conseguir vender bastante aí, tá? E para iniciante, muito fácil para iniciante, viu? Então aqui, ó, essa foi a nossa bolsa, a bolsa saco, né? Uma bolsa muito prática, muito boa pro dia a dia. E aqui a gente vai fazer a continuação dessa aula, né? Eu quero colocar aqui nessa bolsa, ó, uma bolsinha mini porta-moedas. Eu vejo que as marcas têm usado muito uma bolsinha pequena, sempre pendurada na alça. Então eu quis fazer isso e trazer para vocês. Tanto essa opção para colocar na bolsa, quanto uma opção para vocês fazerem para lembrancinha, ou então de porta-moedas mesmo, porque sai muito, vende muito e é super fácil de fazer. Então quem viu a aula da Necessaire, né, nossa aula mais famosa aqui no ateliê, vai conseguir fazer tranquilamente essa bolsinha, tá? Então vamos aos materiais. O que a gente vai precisar para essa aula de hoje? Ó, iremos precisar de uma alcinha, ou seja, um viés, igual eu já ensinei em outras aulas. A gente pega um viés, dobra ele, passa uma costura nele assim de um lado, do outro. Pode ser um viés de tecido, pode ser uma fita de cetim, então vai do que vocês quiserem. Essa alcinha a gente vai colocar nesse mosquetão aqui, ó, pra pendurar na bolsa. Então a gente vai passar aqui, ó, e a gente vai prender isso dentro da nossa necessaire, tá? Então vai ficar dessa forma. Aqui vamos precisar do mosquetão, né, que eu mostrei aqui pra vocês. O mosquetão. Se vocês não tiverem nem o mosquetão, nem alguma outra argola para poder colocar aqui pra gente colocar na alça da bolsa, vocês podem fazer o seguinte, podem cortar assim, ó, 2 vezes o tamanho desse viés aqui, 2 fitas no caso, ou 2, pode ser 2 cordões também de cetim, aquele cordão grossinho, roliço, aquele cordãozinho, que a gente até usou aqui na bolsa para poder fazer a parte de puxar. Então vocês podem cortar 2 vezes o tamanho dessa fitinha aqui, ó, que eu vou passar o tamanho agora para vocês. Podem cortar 2 vezes o tamanho dela e colocar as duas juntas pra gente fazer um laço na bolsa, tá? Amarrar a bolsinha na bolsa. Então fica super fácil, uma opção para quem não tiver aí o mosquetão. Então essa alcinha aqui, ó, ela tem 11 centímetros. Então se você não tiver o mosquetão, você vai cortar isso aqui com 22 centímetros, tá? 2 vezes 22 centímetros de uma fitinha, de alguma coisa para você poder amarrar a bolsinha na sua bolsa. E isso aí também serve para qualquer bolsa que você tiver, tá, gente? Qualquer bolsa que você tiver, que tiver lá uma argola, que tiver um elo que você pode amarrar ali, você pode colocar uma bolsinha dessas, né? Uma bolsinha de moeda, uma bolsinha porta-chaves. Então fica aí a critério de vocês. Fica linda para dar de lembrancinha. Então tá, nós vamos precisar de um tecido principal, tá? Tecido principal medindo 21 por 18, 21 por 18. A gente corta um forro também medindo 21 por 18 e um zíper medindo 19 centímetros, tá? E aqui no meu caso um cursor. Se você estiver usando o zíper pronto, aí você usa aí um zíper um pouco maior que a sua peça, que é a parte menor da peça, né, do retângulo. Então é isso. Vamos começar aqui, ó, igualzinho a nossa Necessaire Box. Eu vou trocar o meu calcador pro calcador de zíper. Aqui, ó, nessa peça principal, no tecido principal, a gente vai usar aqui como estruturador uma manta R2, tá?
Geralmente eu uso manta R2, eu gosto muito porque cola dos dois lados, ela fica mais bem estruturada e eu gosto muito do resultado da manta R2. Costura livre. Então vamos começar aqui, ó. Vamos pegar essa peça principal já colada na manta e a gente vai passar uma costura por toda a volta aqui do retângulo para poder fixar. Então, ok, ó, fiz a costura a toda a volta do meu retângulo. E agora, eu vou passar aquela costura que a gente já tinha feito na aula da necessaire, que são umas ondinhas assim, ó. Costura livre mesmo na máquina, vai rodando assim a peça, eu vou mostrar pra vocês. Mas quem quiser com mais detalhes, vai na aula da necessaire, porque vocês vão aprender muitos macetes lá que eu ensino na aula. É uma aula interessantíssima, por isso é a mais famosa aqui do ateliê. Então, posiciona e vai fazendo o desenho. Vocês podem fazer esse quilting do jeito que vocês quiserem, tá? Pode ser quadriculado. Eu gosto de fazer assim porque é super fácil. Ok, então fica assim, ó, o desenho. Maravilha. Então agora nós vamos trocar o calcador. Eu gosto de colocar zíper com calcador de zíper, mas isso aí também é opcional, né? Cada pessoa gosta de um jeito. Então vamos fazer aqui, ó, assim como a necessaire. Destaca o zíper e a gente posiciona aqui, ó, um lado. Lembrando que eu já ensinei pra vocês. A parte certa do zíper, ela fica pra baixo e os dentinhos pra parte maior. Então, vamos passar aqui uma costura. Então, a gente vai passando aqui, ó, com a margem do calcador mesmo. Eu gosto de fazer rente, tá? Posiciona novamente. Parte do dentinho pra baixo e pra parte maior da peça. A peça, sim, a gente vai vir com esse forro e nós vamos colocar a parte da estampa dele por cima aqui, ó. Por cima da peça, vira a peça, ela vai ficar assim, ó. E a gente vai passar uma costura aqui, ó, por cima dessa outra que a gente passou o zíper. É só seguir a mesma linha, tá? Prontinho, do outro lado. Ok, então aqui, ó, a gente desvira esse tubo que a gente formou, ó. Desvira. E agora a gente acerta ele aqui, ó. Vocês podem até passar no ferro se vocês quiserem. E a gente vai aqui, ó, passar uma costura pra poder rebater essa parte, não ficar assim, ó. A gente vai passar uma costura aqui com o pé de máquina e do outro lado com o pé de máquina. Então aqui, ó, com o pezinho de máquina. Costura programada. A distância do pezinho da máquina. Prontinho, ó. Isso é o rebater. A gente rebate dessa forma aqui, ó. E ela fica assim, tá? Agora a gente vai vir e nós iremos passar o nosso cursor, que é esse zíper aqui, ó. Eu vou colocar o meu e eu já volto, tá? Ok, então passamos aqui o nosso cursor, a gente posiciona ele mais ou menos no meio. Ok. E agora, a gente vai puxar aqui, ó, a peça e nós vamos marcar o meio dela, tá? Dá um piquezinho bem pequeno, por isso que o nome é pique. Então, é bem pequeno, hein? Dá um piquezinho aqui, ó, com a tesoura. Ok. Nesse piquezinho, a gente vai juntar aqui a peça, ó. E nós vamos alinhar o
pique que a gente fez com o zíper, tá? Deixar bem no centro. Bem alinhadinho assim, ó. O pique com o zíper. Dos dois lados. E aqui, a gente vai vir com o nosso mosquetão. Nós iremos passar uma costurinha nele aqui, ó. Quem tiver com o mosquetão, a gente vai pegar aqui agora, ó, o mosquetão e vamos passar essa costurinha aqui, de segurança. Essa costurinha de segurança, essa partezinha a gente vai deixar pro lado de fora e vamos posicionar aqui, ó. Vamos posicionar zíper com o pique e a nossa pecinha com o mosquetão, tá? Fica assim, um pedacinho, assim, meio centímetro pro lado de fora, tá? Dessa fitinha. E a gente vai passar uma costura reta, prendendo tudo isso aqui. Ok. Do outro lado, a gente não vai ter a alcinha, né? Se vocês estiverem fazendo sem o mosquetão, é só pegar as duas alças. Como elas estão maiorzinhas, você enrola elas um pouquinho, enfia tudo pra dentro, deixa uma partezinha pro lado de fora e passa a costura. As duas, uma sobre a outra, tá? Uma por baixo, uma por cima, coloca o pique por cima e passa a linha reta. Do outro lado não tem, então a gente só vai posicionar o pique em cima do zíper e passar uma costura. Ok, vamos cortar aqui esse excesso. E essa fofurice, ela vai ficando assim, ó, dessa forma. Ó. Este aqui é um modelinho box, tá? Modelinho box. Então, a gente vai pegar aqui, ó, nossa forminha de cantinhos de caixinha de leite. E aqui a gente vai escolher uma caixinha de leite. Vamos colocar aqui, ó, com 2 centímetros, tá? 2 centímetros, no caso, vai ser dessa forma. Vai medir 2 centímetros do início da costura pro meio da peça e 2 centímetros daqui do final de baixo para a parte de cima da peça. Então, fica um quadradinho de 2 centímetros de cada lado. Risca esse quadradinho e faz a marcação nos 4 cantos, tá? Ok. Então, aqui, ó, a gente vem e recorta esses quadradinhos, tá? Ok, ó, cortamos os 4 lados. E agora, eu vou fazer aqui um acabamentozinho com viés. Vou ensinar pra vocês aqui. Ó, a gente vai pegar aqui o tamanho do viés, né? Que a gente precisa. Corta um pedaço, corta mais um pedaço pro outro lado. Vamos fazer com acabamento, que a gente gosta da peça bem feita, né? Então, aqui, ó. A gente vem, nós temos o viés assim. A gente pega ele aqui, ó, e abre. Vocês vão ver que tem 2 marcas, uma de um lado, outra do outro. Vocês vão posicionar essa marca, assim, ó, pro lado de baixo, uma delas em cima da costura que a gente fez aqui, ó, dessa costura lateral. E vamos passar uma costura por cima dessa marquinha. Super fácil. Depois que vocês aprenderem a fazer viés dessa forma, vocês não vão ter mais dificuldade em peça alguma, tá? Pra fazer bolsa, pra fazer nécessaire, pra fazer qualquer outra coisa. É muito fácil. Então, a gente vem aqui, ó, fica desse jeito, ó. Dessa forma aqui, a gente vem, passa pro outro lado e passa uma costura novamente, fechando esse viés. Vem aqui, corta os excessos. Do outro lado, a mesma coisa. Puxa aqui uma das partes, posiciona em cima da costura.
Volta aqui, costura do outro lado. Corto o excesso e corto o excesso. Ok. Assim, a gente já tem a peça praticamente pronta. A gente vai vir aqui, ó, puxar as caixinhas de leite, ó. Puxa aqui, ó, e passa uma costura em todas elas, uma costurinha reta fechando aqui ela, tá? Ok, ó, como vai ficando as costurinhas fechando as caixinhas de leite, ó. Puxa e passa a costurinha. Ok. Fechando os 4 cantos, vocês vão abrir pra ver como que tá, né? Pra ver se tá tudo certinho, se precisa passar de novo. Ô, gente, essa bolsinha é uma lembrancinha linda demais. Fica muito fofo, vocês vão vender demais aí no ateliê de vocês. Todo mundo que ganhar também, se vocês forem presentear, né? Vai gostar demais. Olha que coisa mais fofucha. Que coisa mais linda. Então aqui, ó. Ela fechadinha. Olha que coisa mais fofuríssima pra pendurar em qualquer bolsa, pra dar de brinde. Fica lindo demais, até como chaveiro. Então aqui, ó, a gente volta novamente aqui na peça e nós iremos passar um viés aqui de acabamento, tá? Eu não gosto de deixar dessa forma, mas quem quiser deixar sem a costura, né, sem o viés de acabamento, fica a critério de vocês. Ó, vamos lá. Então, a gente vai cortar aqui, ó, 1 centímetro a mais de cada lado das costurinhas. 1 centímetro dá mais ou menos aqui. Eu vou cortar 4 pedaços nesse mesmo tamanho, que são para os 4 lados. Mari, qual o tamanho do viés que você tá usando? Esse viés aqui tem 35 milímetros, tá? Largura de 35 milímetros. Eu gosto de comprar 10, porque eu compro o rolo e a gente usa pra tudo. Usa até pra bolsa de maternidade, tá? Pra fazer o acabamento mais bonito, a gente vai dobrar aqui, ó, um pedacinho do viés pra dentro, dessa parte aberta dele. Dobra pra dentro, dobra de novo do lado e dobra novamente. Isso aqui vai voltar ao formato normal dele, tá? E aí vocês podem continuar fazendo a costura. Posicione em cima da costura, a marquinha. E passa aqui a costurinha, ó. Então, vamos lá, abre, coloca uma partezinha pra dentro. Posiciona. E passa a costurinha. Aí aqui, ó, no finalzinho, vocês dobram de novo pra dentro, fecha de um lado, fecha do outro e joga pro outro lado, ó. Tá vendo? Olha a diferença do ladinho que tem acabamento pro ladinho sem acabamento. Então, assim, eu gosto de fazer acabamento, tá? É uma peça pequenininha, mas eu acho que vale muito a pena fazer o acabamento. Ok, e assim fica, ó, a parte de dentro toda estruturadinha, fofinha. E aí, a gente pode desvirar a nossa peça, ajeita os cantinhos, tá? Estica os cantinhos dela. E assim fica esse porta-moedinhas mais fofuríssimo da vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou até colocar na bolsa para vocês verem como que fica. Eu combinei aqui os tons da nossa bolsa, então vai ficar bem legal. Então fica dessa forma aqui, penduradinha na nossa bolsa. O que vocês acharam? Comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês acham que ficou algo
de dúvida, vocês podem me chamar aqui, ó, pelas perguntas, tá? Que eu respondo todo mundo, tá? E pelo Instagram também, Mari Francina Atelier, vocês podem ir lá conversar comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é uma bolsa muito linda, muito estilosa, e eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na ateliê de vocês. O porta-moedas é muito fácil de fazer, dá pra fazer, assim, vários ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, corto todos os tecidos, estrutura tudo depois, passa o zíper em todos, então vocês podem fazer aí uma grande quantidade de uma vez e colocar aí pra vender bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.